O ex-presidente Michel Temer e Alckmin tiveram um encontro. Gustavo Uribe apurou que o vice da chapa de Lula tentou desfazer o mal-estar causado pelas falas do ex-presidente Lula sobre a reforma trabalhista. Uribe, conta essa história pra gente, hein? Na última sexta-feira, no escritório político de Michel Temer, em São Paulo, foi articulado por Gabriel Chalita, ex-deputado federal, que é próximo tanto de Michel Temer como de Geraldo Alckmin. A conversa é uma aproximação, uma tentativa da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se aproximar do MDB para, num segundo turno, formar o que eles chamam de uma aliança, uma coalizão ampla com vários partidos, incluindo o MDB. A gente sabe que o MDB tem várias dissidências, sobretudo no Norte e Nordeste, em apoio, por exemplo, à candidatura de Lula, mas o partido deve ir no primeiro turno com o nome de Simone Tebet. E aí, nessa conversa, Geraldo Alckmin, pelo que me disseram, tentou amenizar um pouco as críticas de Lula em relação a alguns dos conceitos, algumas das propostas econômicas que foram implementadas por Michel Temer. Uma delas, o teto de gastos, que agora a gente vê nessa proposta agora do estado emergencial, não vai funcionar para este pacotão dos combustíveis, e também a reforma trabalhista, que foi muito criticada por Lula, que chegou a falar na revogação da proposta, mas aí houve uma pressão do mercado financeiro, recuaram e agora falam numa revisão, ou seja, propor uma nova medida que posteriormente, junto ao Congresso Nacional, pode tirar alguns trechos dessa reforma. Reforma importante, que ela acabou regulamentando a questão, por exemplo, do home office, sobretudo agora, quando nós temos a pandemia do coronavírus, e também a questão das mulheres grávidas em ambientes insalubres. E aí, nessa conversa, também houve uma avaliação. Alckmin elogiou muito Lula, pelo que me disseram, que é um político de diálogo, e Michel Temer, ele concordou. Nessa conversa, apesar desses acenos, não chegou a ser tratada a possibilidade de um acordo num segundo turno. Foi apenas um primeiro contato da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de atrair o MDB em um eventual segundo turno da disputa presidencial. Valeu, Uribe, obrigado. É o ex-vice-petista com o atual provável vice possível, né? Tá aí a conversa, vamos ver.